Olá, meus queridos amigos, futuros oficiais do Exército Brasileiro, futuros integrantes do glorioso quadro complementar de oficiais, do qual eu tenho a honra, de fazer parte, Major R1 Salles, enfim, professor de História do CEPREM. A minha missão aqui com vocês hoje, nada mais é do que darmos uma pequena observada, fazermos uma pequena análise em relação ao edital do concurso de 2019. Vamos observar o edital de 2019, fazendo uma pequena comparação com o edital de 2018. E, aliás, o edital de 2019, ele é totalmente idêntico àquele que foi lançado em 2018. Então, não houve nenhuma alteração em relação ao conteúdo de 2019 para aquele do ano passado. Não houve nenhuma alteração bibliográfica de 2019 em relação à bibliografia de 2018. Enfim, os conteúdos, então, são idênticos. E vamos, então, observar rapidamente, meus queridos amigos, o edital de 2018, o edital do ano anterior. Os senhores podem observar que o edital de 2018, ele vem dividido em blocos, digamos assim, blocos com os seus respectivos conteúdos programáticos. Primeiro bloco, Brasil Colônia. Vai desde a administração colonial, começando lá com as capitanias hereditárias, até o período joanino. Bem, esse aí é o período colonial. Aí o período monárquico vai desde a independência brasileira até a proclamação da República. E o período republicano vai desde a Constituição de 1891, o período do governo provisório de Deodoro da Fonseca, até os dias atuais, até a atualidade. Esse, em linhas gerais, foi aquilo que foi apresentado em relação ao edital de 2018. Vamos observar agora, então, o edital atual, o edital de 2019. Os senhores observem que rigorosamente idêntico. Primeiro grande bloco, Brasil Colônia, vai desde a administração colonial, começando com capitanias hereditárias, até o período joanino. Aí os senhores me permitam agora fazer uma observação. O edital, tanto do ano passado quanto o atual, ele começa a administração colonial, começa a estudar a história do Brasil com a administração colonial, com as capitanias hereditárias. Porém, a experiência nos mostra que não é suficiente começar o estudo a partir de capitanias hereditárias, a partir da apresentação da administração colonial. Nós aqui do CEPREM, na cadeira de História, nós começamos bem antes, nós fazemos uma grande periodização histórica desde a Idade Média, para que os senhores tenham contato com alguns conceitos que eventualmente são cobrados na prova. Eles colocam capitanias hereditárias, mas dentro do tema eles abordam uma base de conhecimento em relação ao que é feudalismo, em relação ao sistema feudal, em relação às grandes navegações, em relação à formação de Portugal, a formação da Espanha, os tratados, a disputa entre Portugal e Espanha no contexto das grandes navegações, o Tratado de Toledo, Tratado de a Bula Intercetera, Tratado de Madrid, Tratado de Saragoça, tudo isso é base para os senhores entenderem a administração colonial. A formação de Portugal é muito importante. As dinastias portuguesas, dinastia de Borgonha, Afonsina, a dinastia de Avis, responsável pela expansão marítima de Portugal, e a dinastia de Bragança, que vai permear a história do Brasil, digamos, desde a chegada da família real aqui, até mesmo antes, com a Dona Maria I de Bragança. Enfim, é fundamental os senhores terem um conhecimento sobre Idade Média, feudalismo, Idade Moderna. As teorias da Idade Moderna em relação ao absolutismo, em relação ao mercantilismo, tudo isso, a experiência nos mostra que é cobrado na prova que os senhores fazem. Então, não pensem em estudar a partir de capitanias hereditárias, que os senhores poderão perder algumas questões importantes se pensarem em começar por aí. Tá ok, meus queridos amigos? Então, fiquem tranquilos.
aqui no CEPREM, nós damos a base para os senhores realizarem uma excelente prova, não apenas começando no edital, mas fundamentando os conhecimentos que vão dar aos senhores a segurança necessária para estudar e fazerem uma excelente prova. Então, voltando, aqui no primeiro grande bloco, Brasil Colônia, desde as capitanias hereditárias, a administração colonial, passando pela economia colonial, nós veremos isso tudo. Os objetivos da economia colonial é estruturada dentro do mercantilismo português aqui no Brasil. Veremos também os produtos da nossa economia colonial, desde a exploração do pau-brasil até as drogas do sertão, passando pela pecuária, pela agromanufatura do açúcar, pela mineração, toda a economia colonial será destrinchada. E veremos também, meus queridos amigos, a administração, claro. Veremos o sistema de capitanias, o sistema de governo geral, as câmaras municipais, a questão das sesmarias, tá ok? Toda a administração colonial será analisada no curso. E veremos também, meus queridos amigos, as etnias que formaram a população brasileira. Os povos nativos, os povos autóctones aqui do Brasil, as populações ameríndias. Veremos a escravidão como fator, digamos, ligado ao mercantilismo português. Veremos, então, a escravidão e as características da escravidão aqui no Brasil. E veremos o elemento colonizador português, tá ok? E veremos também, meus queridos amigos, a expansão territorial. Entradas, bandeiras, veremos a expansão territorial associada ao produto econômico de ocupação daquela determinada região. Veremos, meus queridos amigos, o exclusivismo metropolitano, o exclusivismo comercial, que nada mais é do que o pacto colonial, inserido no mercantilismo português. Também ainda no Brasil colônia, os movimentos nativistas e movimentos de libertação. Veremos que, a partir de um determinado momento, começará a rivalidade entre as populações aqui, que vieram colonizar, ocupar a terra, e os interesses metropolitanos. Então, estudaremos os movimentos nativistas, como, por exemplo, Revolta de Beckman, Revolta de Felipe dos Santos, e os movimentos de libertação nacional, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Senhores, também veremos as invasões estrangeiras ao território brasileiro, invasões francesas, invasões holandesas. Veremos em que contexto essas invasões ocorreram. Veremos também a chegada da família real, a transmigração da família real para o Brasil, o porquê desse período que ficou conhecido como período joanino, tá legal? Que antecedeu o movimento de independência no nosso território. E o segundo grande bloco, Brasil monárquico, não é? O Brasil império. E o Brasil monárquico dividido em primeiro reinado, governo de Pedro I, período regencial, 1831 a 1840, e o segundo reinado, governo de Pedro II. E bateremos todos os itens do edital. A independência do Brasil, como foi, por que aconteceu, os agentes envolvidos. Veremos também, claro, o primeiro reinado, o governo de Pedro I, a nossa primeira Constituição, 1824, outorgada pelo imperador Pedro II, outorgada pelo imperador Pedro I. Veremos as suas principais características e o desdobrar do governo de Pedro I. Veremos a criação da Guarda Nacional durante o período regencial. Todas as etapas do período regencial a partir da abdicação de Pedro I. Regência trina provisória, trina permanente, una de Diogo Feijó e una de Araújo Lima, passando pela criação do ato adicional de 1834. Além, é claro, da característica política do período regencial. Partidos políticos naquela época, regressista, progressista. Veremos também as revoltas do período regencial. Bateremos os movimentos que aconteceram durante esse período. Balaiada, cabanagem, farroupilha, etc. Tudo isso no período regencial. E veremos, então, o ato adicional de 1834, como foi dito, que transformou a regência de trina em una. Veremos, senhores,
a modernização gerada pelo segundo reinado, o governo de Pedro II, uma certa estabilidade política acompanhada de um surto desenvolvimentista. Dentro desse contexto, veremos o café tornando-se o principal produto da economia. A Era Mauá, um surto desenvolvimentista capitaneado pelo Barão de Mauá. Senhores, ao longo então do segundo reinado, veremos a questão abolicionista, as leis abolicionistas, e lá ainda, desde o período colonial, nós veremos então como a população africana que para cá foi trazida como escrava, resistiu à escravidão, a criação de quilombos, e lá no segundo reinado, a criação das leis abolicionistas, Lei Eusébio de Queiroz, Lei Nabuco Araújo, Lei Saraiva Cotegipe, até a famosa Lei Áurea da Princesa Isabel. Analisaremos todas essas leis dentro de um contexto de pressões interna e externa para que a escravidão se extinguisse no nosso território. E é claro, como eu falei, passando pela própria resistência das populações aqui que sofriam a escravidão. Bom, meus queridos amigos, então veremos ao longo do período do reinado as características sociais, políticas e econômicas daquele período, que foi desde o golpe da maioridade em 1840 até a proclamação da República em 1889. Veremos o movimento republicano crescendo a partir de 1870, com o Manifesto Republicano, e o fator, digamos assim, preponderante para que a República fosse proclamada, que é o apoio do Exército, né? A chamada questão militar. Vamos destrinchar e analisar a questão militar, assim como a questão religiosa, da Bula Syllabus, e assim como a questão abolicionista, tá ok? E a própria sucessão de Pedro II, aquela sucessão que envolveu a princesa Isabel, casada com o Conde de origem francesa. Enfim, tudo isso será batido, meus queridos amigos, até chegarmos à fase final do grande, digamos assim, conteúdo que os senhores vão estudar e estudam ao longo do curso do CEPREM. Os senhores vão chegar na história republicana, desde a proclamação por Deodoro, como eu falei, os agentes envolvidos e como a República foi, digamos, sedimentada, estruturada, a partir do governo provisório de Deodoro, com a Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição, a primeira republicana, as características dela. E veremos também a chamada República Velha, dividida em República da Espada e a República Oligárquica, conhecida como República dos Coronéis, café com leite. E aí, meus queridos amigos, veremos então esse sistema que ficou conhecido como coronelismo, baseado no voto de cabresto. Por quê? Porque o voto era aberto, né? A pessoa declarava em quem votava. Isso estava determinado na Constituição de 1891. Então, os senhores fiquem tranquilos. Veremos, então, todas as características econômicas, sociais e políticas envolvidas na República Velha. Veremos os movimentos de contestação à República Velha, desde a Guerra de Canudos até o movimento tenentista da década de 1920, passando pela revolta do contestado, revolta da vacina, revolta de Juazeiro, revolta da Chibata, tá legal? E veremos, senhores, a decadência então da República Velha, com a Semana de Arte Moderna, com o tenentismo, como eu falei, e a ascensão de novos personagens, como, digamos, sequiosos, né, desejosos de participarem do sistema político eleitoral. As classes médias urbanas que aqui se formaram, desde a entrada de imigrantes para substituir a mão de obra negra escrava. Observado isso lá desde o segundo reinado. Tá legal, meus queridos amigos? E aí veremos então a decadência da República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Outra fase da nossa história republicana, a chamada Era Vargas, de 1930 a 1945, passando pelo governo provisório de Vargas,
entrando no governo democrático de Vargas, né, digamos assim, o governo constitucional de Vargas, a partir de 1934, e o governo do Estado Novo de Vargas, de 37 a 45. Nesse período da era Vargas, veremos as duas constituições que foram criadas nesse momento, 1934 e 1937. E a modernização autoritária feita durante o período do Estado Novo. Desenvolvimento, né, de um parque industrial, criação da Companhia Siderúrgica Nacional, criação dos sindicatos, mas atrelados ao Estado autoritário que era o regime do Estado Novo. Então, meus queridos amigos, veremos o período Vargas e veremos o Brasil, nesse período, entrando na Segunda Guerra Mundial. Assim como durante a República Velha, veremos a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Então, vamos analisar a Segunda Guerra Mundial e a participação brasileira e as transformações, digamos assim, que essa participação traz em relação à mentalidade e em relação ao desenvolvimento econômico no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E veremos então a queda de Getúlio Vargas, os motivos que levaram à saída de Getúlio Vargas do poder e entrando numa nova fase da nossa história republicana, a chamada República Populista, de 1946 a 1964. Veremos os presidentes desse período, Dutra, o próprio Vargas eleito, veremos o suicídio de Vargas, a ascensão de Juscelino Kubitschek, veremos a dupla Janjan no poder, Jânio Quadros e Jango, João Goulart, e veremos durante esse período, então, da chamada República Populista, as suas características econômicas, políticas, sociais, com a criação também, né, de uma nova Constituição, a de 1946. E veremos outra fase da nossa história, a chamada República Militar, o regime militar, após a derrubada de João Goulart do poder, em 1964, iniciando-se então o regime militar. Também com os seus presidentes naquele período. Veremos os presidentes militares de 64 a 85 e veremos as suas características políticas, o desenvolvimento econômico caracterizado pelo chamado milagre brasileiro. E veremos então a volta, né, do poder aos civis a partir de 1885, com a eleição de Tancredo Neves, a sua morte e a chegada ao poder de José Sarney, marcando então a chamada Nova República, com uma nova Constituição, a de 1988. Então, meus queridos amigos, veremos os presidentes de 85 até a atualidade. E durante esse período da Nova República, da mesma maneira, as suas características econômicas, políticas e sociais, que são realmente cobradas na prova que os senhores farão. Tá legal? Então, em linhas gerais, o curso vai oferecer aos senhores o arcabouço teórico para que os senhores possam desempenhar uma excelente prova e passarem, como eu falei, a integrarem o quadro de oficiais, o quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro e terem, digamos, uma agradável estadia na aprazível Pituba, onde está localizada a nossa escola, a Escola de Formação Complementar dos Oficiais do Exército Brasileiro. E, senhores, vamos observar então aqui rapidamente a bibliografia do edital de 2019. Como eu falei, a bibliografia ela é idêntica, a mesma. E é uma bibliografia relativamente extensa. Se os senhores me perguntarem qual livro, qual autor eu devo me dedicar, eu posso escolher um? Bom, se me perguntarem isso, eu orientarei os senhores a lerem Boris Fausto, História do Brasil, e História Geral da Civilização Brasileira. Mas focando para esse aqui, História do Brasil da USP, da editora USP. Por quê? Porque a experiência nos mostra que a banca frequentemente utiliza textos de Boris Fausto, desse livro, né, História do Brasil, e utiliza, digamos assim, o entendimento, a observação de Boris Fausto acerca da história do Brasil. Os senhores fiquem tranquilos, porque a apostila que é oferecida aos senhores, ela é
preparada exclusivamente para o concurso do quadro complementar de oficiais. A apostila de História, ela está fundamentada em provas anteriores e na bibliografia orientada, assim como no material, digamos, no conteúdo programático que será cobrado de vocês. Então, foco, apostila. Agora, material, professor, eu quero algo mais, eu quero dar uma lida em algum livro. Eu oriento os senhores, então, a lerem o Boris Fausto, História do Brasil. Porque os senhores de diversas carreiras, administração, enfim, os senhores já têm um arcabouço, digamos assim, uma gama de conteúdo extremamente extensa, né, para que os senhores tenham, para os senhores baterem em relação ao concurso. Então, uma gama muito grande na área específica de cada um de vocês, além, é claro, de geografia e português, língua portuguesa. Então, em história não é diferente, né? É um conteúdo muito extenso. Como eu falei, os senhores vão começar a estudar desde praticamente a Idade Média até a atual história republicana brasileira. Então, uma gama muito grande de assuntos. E também, da mesma maneira, um leque bibliográfico muito extenso. Então, se quiserem, peguem aqui História do Brasil, do Boris Fausto. Tá ok, meus queridos amigos? Então, essa é uma breve apresentação em relação àquilo que vai ser cobrado dos senhores no dia da prova, em relação ao edital, e os senhores tenham a certeza de que aquilo que nós analisamos, aquilo que nós abordamos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós oferecemos aos senhores, é aquilo que realmente será cobrado. Não há nenhuma invenção, não há nenhuma, digamos, encheção de linguiça. O curso está voltado para a prova do QCO, podem ter certeza disso. E a cadeira de História, eu falo, né, enfim, a cadeira de História não é exceção. Então, meus queridos amigos, mais uma vez, eu agradeço a confiança aqui que os senhores depositam em relação ao curso. É uma história de sucesso. Eu trabalho aqui no CEPREM há alguns anos, eu fui aluno do CEPREM, já me apresentei em outras ocasiões, em aulas, né, na minha primeira aula, na aula inaugural, digamos assim. Fui sargento da Força Aérea Brasileira, fiz o CEPREM no ano de 2000 e logrei o êxito passando naquele concurso de 2000 e ingressando no quadro complementar em 2001, na então ESAEX, né, atualmente ex-FESEX. Então, sejam bem-vindos. Boa sorte e felicidade a todos. Rumo a Pituba, rumo a ex-FESEX, rumo ao quadro complementar de oficiais. Saudações.